Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do Rectarácio, um canal especializado em direito internacional dos direitos humanos, direito humanitário e direito penal internacional. Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Comigo no Rectarácio está a professora Natália França, que já registrou aí alguns vídeos muito interessantes. Então, este é um canal voltado a uma melhor compreensão do direito internacional. Se você gosta do canal, se você tem interesse nos temas que nós abordamos, compartilhe esse canal para outras pessoas que possam também ter o mesmo interesse. Bem, hoje, o tema que eu vou abordar aqui envolve o chamado crime de guerra. O que são crimes de guerra? Especialmente agora, neste momento em que o mundo passa por uma terrível guerra na Europa, mais uma, porque temos guerras que não cessam de ocorrer em várias regiões do mundo, talvez com um pouco menos de projeção da mídia, mas agora passamos por uma guerra em solo europeu, e a primeira na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, na qual um Estado soberano, invade outro Estado soberano. E aí a mídia vem trazendo, né, essas notícias sobre crimes de guerra, quando, por exemplo, mísseis da Rússia atingem áreas residenciais com cidadãos ucranianos, né? Também temos notícias sobre crimes de guerra cometidos pelos ucranianos, quando, por exemplo, impõe a soldados russos que participem de coletivas na imprensa. Temos essas imagens, várias já foram feitas. E isso também é crime de guerra, na medida em que não apenas expõe o soldado russo a perigos quando ele retornar ao seu país, mas também expõe de imediato as suas famílias que vivem na Rússia. Isto vem ocorrendo de parte a parte, e na realidade, todas as guerras são marcadas por esses crimes que ocorrem de lado a lado. Não há um lado bom ou um lado mau, vamos assim dizer, do ponto de vista jurídico e mesmo geopolítico. Mas vamos localizar o crime de guerra, este instituto jurídico internacional, na história e no direito. No século XIX, uma batalha muito sangrenta ocorreu numa localidade na Itália chamada Solferino. Era uma batalha entre franceses de Napoleão III e, de outro lado, italianos, piemonteses e austríacos. Por lá passava um médico suíço chamado Henri Dunant. Este médico se depara com aquele cenário trágico e passa a socorrer os combatentes que se feriam gravemente naquele combate. Passada esta trágica data, este médico retorna à Suíça e, em Genebra, cria a Cruz Vermelha Internacional. Em homenagem à bandeira suíça, ele inverte as cores, coloca uma cruz vermelha no fundo branco. Também escreve uma obra clássica, que é possível ser encontrada, inclusive, na internet, chamada Lembranças de Solferino. Este é um fato histórico muito importante para entendermos o nascimento do que viria a ser conhecido como a teoria dos crimes de guerra. Um outro fato histórico muito importante se refere aos Estados Unidos da América, quando, em 1861, explode a Guerra Civil Americana, e aí a tecnologia bélica já vinha avançando e aumentando a letalidade, não apenas sobre combatentes, mas também sobre as populações civis. E neste conflito terrível, que vai durar até 1864, mais ou menos, é redigido um código exatamente para tentar, pelo menos, amenizar a crueldade dos combates. Este código ele é elaborado por um oficial americano, o oficial Lieber, e ele passa a ser conhecido como Lieber Code, o Código Lieber. Seria também uma tentativa inicial de amenizar, e a ideia é sempre essa,
amenizar o intenso sofrimento que é causado pelas guerras. Agora, é no final do século XIX também que surgem as primeiras leis de Genebra, e aqui nasce o direito humanitário. Qual é a diferença entre o direito humanitário e, por exemplo, o direito internacional dos direitos humanos? O direito humanitário é aquele que passa a gerar eficácia, efeitos, ou pelo menos se busca isso, após o início de um conflito armado internacional ou de um conflito armado não internacional. Sim, as leis de guerra são aplicáveis também às guerras civis, como é o caso da Síria, que, aliás, são tão cruéis quanto as guerras internacionais entre Estados. Pois bem, o direito internacional humanitário é, portanto, o conjunto de leis que rege as condutas praticadas durante os conflitos armados e que busca limitar, como eu disse, a crueldade, o intenso sofrimento que é causado pela guerra, né? Pelo conflito armado. E quem são os destinatários do direito humanitário? A quem ele busca proteger? São dois grupos. No primeiro grupo, nós colocamos aqui os indivíduos que não participam dos conflitos. Eu me refiro aos civis, aos profissionais da saúde, aos profissionais de socorro, enfermeiros, técnicos de enfermagem, voluntários de organizações humanitárias, por exemplo, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, da própria Cruz Vermelha Internacional. Significa dizer que são aqueles que não podem ser considerados alvos militares, não é? E que normalmente são atingidos. Então, quando um militar, em meio ao combate, alveja alguma pessoa, algum indivíduo que está usando o jaleco da Cruz Vermelha Internacional, aquele jaleco branco com a Cruz Vermelha, ou ainda os países muçulmanos não usam a cruz como símbolo, usam o símbolo islâmico, aquela lua crescente, né? O chamado crescente vermelho. Então, o crescente vermelho no fundo branco indica uma equipe sanitária, médica, de saúde de países muçulmanos. Também Israel utiliza a Magen David, a estrela de Davi vermelha, no fundo branco. E outros países, não é, criaram, e são reconhecidos por normas internacionais, símbolos que indicam que ali está um médico, uma enfermeira, uma médica, um anestesista, um técnico de enfermagem, as equipes sanitárias. Não são combatentes. Ao ser atacado um indivíduo, alvejado um indivíduo, membro dessas equipes, está configurado um crime de guerra, pelo menos em tese aqui. Também o bombardeio de hospitais, que nós vemos muito no Iêmen, na Síria, também agora na Ucrânia, são crimes de guerra. O ataque a instalações históricas, com patrimônio histórico da humanidade, museus, memoriais, né? Este tesouro da humanidade, a destruição de patrimônio cultural da humanidade, ou ainda que não reconhecido como tal, pertencente à história de um país, é considerado crime de guerra também. Mas este é o primeiro grupo, né? Há um segundo grupo também de indivíduos que são tutelados, protegidos pelas leis de guerra. E aqui eu me refiro àqueles que foram combatentes, mas não o são mais. Exemplo, soldados feridos ou doentes, os náufragos e os prisioneiros de guerra, né? O POW, Prisoners of War, são considerados também protegidos, tutelados pelas leis de guerra. Mas vamos aqui também dividir doutrinariamente, dogmaticamente, quais são essas regras internacionais, que, a grosso modo, todas elas são voltadas à proteção dos direitos humanos. Então, nós temos o direito de Genebra. Este é exatamente aquele ao qual eu estou me referindo neste vídeo. O direito de Genebra
trata da proteção às vítimas dos combates. Temos ainda, e também aplicável a esta situação de conflito armado, o direito de Haia. Quer dizer, o direito de Haia, especialmente a partir da Convenção de Haia de 1907, trata da limitação, da restrição ao uso de certos meios, métodos, de certas armas de guerra. Bombas fragmentárias, bombas de efeito retardado, porque quando as vítimas passam por uma explosão e são socorridas, uma segunda explosão pode ocorrer, matando aqueles que irão socorrer as primeiras vítimas. Armas químicas, gás mostarda, elemento laranja, muito usado na Guerra do Vietnã, minas antipessoais, enfim, armas nucleares, evidentemente, de extermínio em massa, e assim por diante. Então, o direito de Haia é também muito importante, né? Bombas incendiárias de fósforo, que causam um sofrimento terrível a vítimas inocentes, não combatentes. Temos o direito de Nova York. Aqui eu saio do direito humanitário e entro mais especialmente no direito internacional dos direitos humanos, é um sistema ONU, criado e incrementado após 1945. A partir de 1998, nasce o direito de Roma, que se refere ao sistema do Tribunal Penal Internacional. Eu até sugiro alguns textos aqui, por exemplo, do Gustavo Oliveira Vieira, do Christian Ricardo Wittmann, O Direito Internacional Humanitário e a Limitação dos Meios de Guerra à Proteção dos Civis, Perspectivas à Ilegalidade das Bombas Cluster. Esse é um texto de uma obra coletiva chamada O Direito Internacional Humanitário e a Proteção Internacional do Indivíduo, editado pela Sérgio Antônio Fabres, editora em Porto Alegre, do ano de 2008. É uma obra que vocês podem ter como referência. Também gostaria de lembrar que essas regras, essas normas, elas são aplicáveis tanto aos conflitos internacionais, International Armed Conflict, conhecido pela sigla IAC, e também aos conflitos armados não internacionais, Non-International Armed Conflict, NIAC. São as duas situações. Portanto, para que essas normas sejam efetivamente incidentes aplicáveis, elas exigem um contexto fático prévio à existência de um conflito armado, seja nacional, seja internacional. Senão, elas não incidem, né? E aí, finalmente, para concluirmos o nosso vídeo de hoje, e depois daremos uma sequência nesse tema, é importante lembrar que após o final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1949, foram assinadas as atuais leis de Genebra. Na verdade, as leis de Genebra constituem um conjunto de tratados internacionais, especialmente 4 leis de Genebra, a última de 1949, além dos seus protocolos adicionais que vêm sendo assinados. São pelo menos 3 protocolos adicionais muito importantes, né? O Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, que eu afirmei agora há pouco, foi assinado em 1998, no caso do Brasil, ratificado em 2002, também contém a previsão de crimes de guerra no seu texto. Então, além das leis de Genebra, temos o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional conta hoje com 124 países que aderiram ao Estatuto de Roma, e ele só pode julgar indivíduos que cometam crimes de guerra oriundos desses países, ou ainda que expressamente tenham aderido ao Estatuto de Roma e reconhecido a jurisdição do Tribunal Penal Internacional de 1998. Não é? Há jurisprudências dos tribunais criminais internacionais, os ADOCs, como Ruanda e ex-Iugoslávia, ou mesmo do TPI, o primeiro Tribunal Permanente Criminal Internacional da história, também ampliam a interpretação e os limites desses crimes de guerra. Né? Mas vamos começar aqui, neste primeiro vídeo, a abordar os crimes de guerra a partir da primeira norma, ou pelo menos do primeiro conjunto de leis
internacionais incidentes sobre essa situação, que são as Convenções de Genebra, de 1949, a mais atual, que contém 64 artigos, né? Trata da proteção aos feridos, aos enfermos, ao pessoal médico, ao pessoal religioso, às unidades e transportes médicos. Também reconhece os emblemas distintivos, né? Que todo militar combatente deve conhecer. Eu lembro que os soldados, quando vão para as missões de paz da ONU, levam no bolso plastificadas as regras de engajamento, que eles próprios chamam de um processo de adestramento, né? Porque tem que ser automática a reação, inclusive a identificação dos limites às suas ações, né? E também as leis de Genebra apresentam 2 anexos, né? Sobre zonas e localidades sanitárias e sobre os modelos de cartão de identidade para o pessoal sanitário e para o pessoal também de serviço religioso. Bom, eu fico por aqui neste primeiro vídeo. Eu espero que tenha já passado para vocês uma noção um pouco mais didática e clara sobre os crimes de guerra. Acompanhe os próximos vídeos do Recta Ratio, certamente o mais novo e melhor canal sobre direito internacional, comigo, professor Flávio de Leão Bastos Pereira, e com a professora Natália França. Muito obrigado.